Bom dia, meu nome é João Pedro. Nós iremos aqui hoje estar iniciando o nosso curso sobre robótica, né? Eu faço parte do projeto do Bot, nós somos uma equipe da Universidade de Brasília e hoje começaremos com a definição básica do que é um robô e conversamos com eles. Então vamos lá. O que que define um robô? Basta ele fazer alguma coisa sozinho, ter um rosto, uma inteligência, algum sensor, alguma coisa que possa atuar no mundo, ou só complexidade? Bom, uma pesquisadora dos Estados Unidos define um robô como: um robô é um sistema autônomo que existe no mundo físico, pode sentir o ambiente ao redor e pode agir nele para alcançar certos objetivos. Essa definição é da pesquisadora Maja Matarik. E nós adotaremos ela aqui para a gente poder definir o que é um robô ou não. Então vamos lá. Com base nessa definição, vamos tentar descobrir quais são os robôs dessa lista e quais não são. Temos aqui o Unimate. O Unimate é uma máquina que é um braço que pode mover coisas de um lado para o outro e colocar coisas em posições específicas. Eu vou rodar o vídeo aqui dele atuando e aí a gente conversa um pouco mais depois. This is Movie Time. Leslie Mitchell reporting. A robot for industry. And this is it, Unimate, a machine that can reach out to 7 feet and perform a multitude of tasks in factory or laboratory as skillfully as a man, but without getting tired. It's controlled by a built-in memory system. You just lead it once through the required motions, and it can then repeat them 24 hours a day, week after week. It can position objects to within 50 thousandths of an inch. Como vocês podem ver, o Unimate ele consegue mexer, mover e perceber entre muitas aspas, mas com base nas informações adquiridas pelos sensores dele, fazer reações no mundo, causar impacto no redor dele. Então, pegando em vista a definição da Maja, isso sim seria um robô, porque ele percebe o mundo ao seu redor e interage com ele. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui o Now, é um robô humanoide da Aldebaran. Eu acabei já integrando a resposta. Mas, vamos ver. Ele é robô de... Foi vendido muito como robô para competições, mas também como brinquedo para crianças, apesar de ser um brinquedo bem caro e complexo. Temos uma equipe na NB chamada Unbeatables, que é basicamente a equipe que usa o Now com futebol de robôs. Então vamos dar uma olhada no vídeo e entender um pouco mais sobre ele. Como vocês viram, ele andou até a bola e chutou ela. Pode-se perceber que tem um furinho na cabeça dele. Esse furo é uma câmera, ou seja, ele usa sensores para perceber o mundo, entender o mundo, sentir o mundo, e atuadores, como no joelho, para poder chutar a bola. Ou seja, o Now também é um robô. Temos o Automata Drums. Vamos dar uma olhada no que é isso. Podemos ver que não passa de um sistema mecânico em que o boneco faz movimentos em cima da bateria como se estivesse tocando ela. Mas o que quem tinha falado que era um robô? Um robô é aquilo que percebe o mundo ao seu redor e age nele. Nesse caso, ele não está percebendo nada, ele só está reagindo a um movimento mecânico provocado pelo usuário. Ou seja, ele não percebe o mundo e também podemos dizer que ele não age sobre o mundo, só apenas sobre o seu próprio mecanismo, que é a bateria que faz parte dele. Então, o Automata Drums não é um robô.
Temos agora a Luda Magalu. Será que a Luda Magalu é um robô? Vamos dar uma olhada aqui no como é que ela fala com a gente. A Luda Magalu, ela, dependendo da interação que você tem com ela pelos meios digitais, ela pode até perceber, mas de forma alguma ela atua sobre o mundo, porque ela é um assistente virtual, ou seja, ela não tem capacidades físicas. Então ela não consegue, por exemplo, chutar uma bola ou pegar uma lata e trocá-la de lugar. Então a Luda Magalu é que nem o baianinho das Casas Bahia. Idêntico. Os dois são assistentes virtuais, personificações da marca da empresa para melhorar o atendimento com o cliente e trazer uma humanização do atendimento por máquinas, né? Agora temos um drone bombeiro. Basicamente é um drone que voa com uma espécie de extintor e o objetivo dele é apagar incêndios de longe também, né? Por cima. Ou seja, alcançando prédios mais facilmente e chegando em lugares mais rápido. Vamos dar uma olhada no vídeo. Podemos ver que esse drone bombeiro atira a sua carga de componente químico para acabar com fogo. De forma autônoma, ele percebe o mundo ao seu redor por meio de sensores e infravermelho. Drones são o que conhecemos como robótica móvel, nesse caso aérea. Ou seja, o drone bombeiro é sim um robô. Vamos lá. Temos o Chuck. O Chuck, ele vai, interage com o mundo, percebe o mundo. Mas será que ele é um robô? Não, né? Porque o Chuck, ele é um boneco encapetado. Então ele não é um robô. Ele apenas é um boneco possuído. Vamos dar uma olhada no vídeo. All right, here's my pretty much completed animatronic good guy doll. He's still using the original test skin that I made and body, and it's been taken apart 100 times, so. And Hi, I like to be hugged. Se nós formos também usar a definição do que é um robô puramente para esse caso do vídeo, ele não é, pelo mesmo fato do que o Automata Drums não é. Ele não está percebendo nada. Ele tem um botão, você aperta, ele faz. Acabou. Não tem nenhum processamento quanto a isso, e muito menos uma ação muito efetiva. Ele só fala. Ou seja, ele não muda o mundo à sua volta. Não é um robô. Vamos para o próximo. Temos o Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha foi algo construído para os parques da Disney para poder dar mais imersão a eles. Então vamos dar uma olhada como ele funciona. Eu vou jogar pular mais pro final do vídeo, porque o vídeo é bem longo, mas a parte mais interessante é o final. Bom, você olhando de longe facilmente falaria que isso é um ser humano pulando de um lado para o outro. Mas na verdade não, é um robô. E a gente pode chamar isso de robô porque ele tem vários sensores que percebem a sua trajetória pelo espaço e adaptam o seu movimento para conseguir realizar o objetivo dele, que é pular de um prédio para o outro. Ou seja, se ele não fosse um robô, ele apenas seria jogado de um lado para o outro sem realizar o movimento em torno do próprio eixo, que é basicamente feito com base nesses sensores. Vamos para o gabarito? Realmente, estávamos certos em tudo. A partir de agora, nós iremos falar mais sobre o robô Spark. O robô Spark é basicamente o robô que iremos utilizar durante nossas aulas. Então, ele é uma plataforma educacional que usaremos para poder explicar para vocês o básico da robótica e da programação. E o que ele pode fazer? Ele pode se movimentar, seguir linhas, deletar objetos, agarrar objetos e até dançar se você programar os LEDs dele bem.
Mas como que ele faz isso? Por meio de algoritmos, programação e da IDE, que é a interface de desenvolvimento. Vocês provavelmente ainda não conhecem uma IDE, mas se conhecerem, a mais famosa é a plataforma do Arduino. Mas antes de chegar nesse detalhe, vamos explicar o que é um algoritmo. Um algoritmo é o conjunto de instruções e regras que um programa de computador possui para executar suas funções. Mas se você for parar a pensar, nós temos algoritmos por todo o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu abro uma receita no Tudo Gostoso e vejo essa receita, ela não passa de um algoritmo. Ela é um conjunto de instruções e regras para executar suas funções específicas. Nesse caso, por exemplo, se eu pegar uma receita de bolo, é um conjunto de instruções e regras para executar uma função que é fazer um bolo. Então, beleza, vamos para o próximo. Vamos então fazer atividade prática. Vamos atravessar a rua. Como você faria o algoritmo para isso? Olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se tiver carro vindo, não atravessa. Se não tiver carro vindo, atravessa. Parece simples, não é mesmo? Com base nesse exemplo, como seria um algoritmo de fazer um brigadeiro? Você teria ideia? Bom, escreva no papel e mostre para o seu professor. E veremos como se faz um brigadeiro e quem teve o melhor algoritmo. E onde vamos escrever esses algoritmos? Basicamente, no ambiente de desenvolvimento, que é a IDE. É uma aplicação de software que ajuda a gente a programar e desenvolver código de maneira eficiente. A IDE tem várias maneiras de ser usadas, várias opções no mercado. Temos a Arduino, aqui iremos usar durante nossas aulas a SparkDuino, Celion, Visual Code, entre outras muitas. Mas o que que ela faz? Bom, por exemplo, vamos imaginar que você querendo conversar com um chinês. Ele só fala mandarim, você só fala português. Como você faria isso? Bom, não faria, né? Você precisaria de um tradutor. Bom, agora vamos imaginar para o computador. Eu falo português e o robô fala binário, 0101010101. Como que eu falaria com ele? Bom, eu precisaria de um tradutor. E é aí que entra a ideia. Essa logo é a logo do Spark do Hino, a ideia que iremos usar durante o curso. Nós iremos traduzir linguagem C de programação para 010101. Então vamos lá. Na ideia, nós teremos essas três grandes questões aqui que sempre irão aparecer em todos os códigos. O hashtag include spark.h, que é basicamente a biblioteca do nosso robô. E o que é uma biblioteca, você se pergunta? É basicamente onde todos os nossos comandos estão. Ou seja, em vez de eu ter que definir tudo, eu posso só importar isso e usar o comando pronto. Void setup, que é basicamente onde vai rodar apenas uma vez o código que está aqui dentro dessas chaves. E o void loop, que é o que vai ficar repetindo a todo momento. Ah, eu já expliquei o que é a biblioteca. E o void setup e o void loop também. Então vamos para a prática. Coloque aí no código na IDE esse seguinte código: Spark Move Forward 10, o Move Right e o Delay. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente virar em círculos. Agora que a gente terminou de explicar esses conceitos, escreva com suas palavras o que você entendeu de algoritmos e de IDE. Obrigado.